Olá, seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Capolage, meu nome é Carlos Pontes. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe com os amigos, com a família, é claro, deixe seu like para as Sagradas Escrituras. Todos os dias às 6 horas da manhã nós postamos um vídeo novo aqui no canal. Você está convidado para estar aqui nos acompanhando, ok? Vamos à nossa leitura de hoje, no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículos 1 ao versículo 46, onde fala sobre o castigo dos vizinhos hostis. Concluídos esses tratados, voltou Lísias para junto do rei e os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, chefes militares locais como Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, bem como Jerônimo e Demofonte, e além destes, o cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua nem os deixavam viver em paz. Por outro lado, os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia: convidaram os judeus que habitavam entre eles a subirem com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparado. Não dava a entender qualquer má intenção escondida, mas pareciam proceder seguindo uma decisão votada pela cidade. Os judeus, pacíficos e sem suspeitarem, anuíram, mas quando chegaram ao alto mar foram afogados em número de 200, pelo menos. Mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação, convocou seus homens. Depois de ter invocado a Deus, justo juiz, foi contra os carrascos de seus irmãos e de noite ateou fogo ao porto, incendiou as embarcações e passou a fio de espada os que ali se haviam refugiado. Como a cidade mesma estivesse fechada, afastou-se, mas com a intenção de voltar e exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, informado de que os habitantes de Jâmnia queriam tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles, atacou-os naquela mesma noite e incendiou o porto e a esquadra. De Jerusalém, que dista 240 estádios, podia-se observar o clarão do fogo. Percorridos já 9 estádios, no seu avanço contra Timóteo, lançaram-se sobre eles os árabes, em número de pelo menos 5.000 a pé e 500 a cavalo. Travou-se um combate violento, mas com a ajuda de Deus, os soldados de Judas venceram-nos. Vencidos, os árabes lhe pediram paz, prometiam dar gado aos judeus e os auxiliariam de outras maneiras. Crendo que, na verdade, eles lhe poderiam ser úteis, Judas aceitou a paz com eles e, concluída esta, regressaram às suas tendas. Em seguida, atacou Judas uma cidade forte chamada Caspim, cercada de muralhas, habitada por uma mistura de povos. Confiados na firmeza de seus muros e na abundância de suas provisões, os sitiados mostraram-se excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas, lançando-lhes injúrias, blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com os seus, invocaram o grande Senhor do mundo, que no tempo de Josué derribou os muros de Jericó sem arietes nem máquinas de guerra. Depois, investiram furiosamente contra a muralha. Uma vez senhores da cidade, pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina, a ponto de um tanque vizinho com a largura de 2 estádios parecer cheio de sangue que ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estádios, chegaram a Cáraca, onde habitavam os judeus chamados Tubianos. Não encontraram ali, todavia, Timóteo. Ele tinha se retirado sem ter conseguido nada, mas deixaram num posto uma guarnição muito forte. Dositeu e Sosípatro, que comandavam tropas de Macabeu, foram atacar esse posto fortificado e mataram todos os homens que Timóteo ali havia colocado, isto é, mais de 2.000. Macabeu dividiu então seu exército e confiou a cada um deles uma parte. Em seguida, foi contra Timóteo, acompanhado de 120.000 infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens para o lugar chamado Carnion, porque era um lugar tornado inexpugnável
pelos desfiladeiros e de acesso muito difícil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se a seus olhos. Puseram-se imediatamente em fuga, desordenada, ferindo-se constantemente uns aos outros e transpassando-se com as suas próprias espadas. Judas perseguiu escarniçadamente esses malfeitores, matando e massacrando até 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Dositeu e de Sosípatro, aos quais pediu com grandes instâncias deixá-lo partir são e salvo, porque tinha em seu poder os pais e o mesmo os irmãos da maior parte deles, que poderiam ser maltratados. Dava-lhes numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros sem fazer-lhes mal, e com isso soltaram-no para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou Carnion e o templo de Atargates e massacrou 25.000 homens. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, cidade fortificada onde habitava Lísias, e gente de todas as nações, jovens, robustos, colocados em frente à muralha, defendiam-na valentemente, enquanto dentro havia grande provisão de máquinas de guerra e projéteis. Os judeus invocaram o soberano que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos. Tornaram-se senhores da cidade e mataram ali 25.000 homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, a 600 estádios de Jerusalém. Todavia, os judeus que habitavam ali atestaram que os citopolitanos haviam usado de benevolência para com eles e os haviam tratado com deferência no tempo da perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois, a estes e os exortaram a perseverar nessas disposições para com os de sua raça. Em seguida entraram em Jerusalém, porque a festa das semanas se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Górgias, chefe militar da Idumeia. Este saiu-lhes ao encontro com 3.000 infantes e 400 cavaleiros. Travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Dositeu, um dos cavaleiros de Baquenor, muito corajoso, apoderou-se de Górgias e, retendo-o pela clâmide, arrastava-o à força a fim de capturar vivo o maldito, quando se precipitou sobre ele um cavaleiro de Trácia, que lhe decepou um ombro, e Górgias fugiu para Marisa. No entanto, as tropas de Esdrim, que combatiam há muito tempo, achavam-se fatigadas. Então Judas suplicou ao Senhor que se mostrasse o seu aliado e os guiasse no combate. E começando a entoar cantos na língua pátria e lançando um grito de guerra, atirou-se subitamente contra os soldados de Górgias e obrigou-os à retirada. Depois disso, reunindo seu exército, Judas alcançou a cidade de Podolã e, chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição.
Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Os deixo assim com sua meditação. Muito obrigado por estarem aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus.